Ai, meu Deus. Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos dar algumas dicas para você, professor, que quer fazer um plano de aula centrado no estudante, ok? Vamos lá? Primeiramente, é importante ressaltar que o seu plano de aula ele faz parte de um plano maior, ou seja, depende das diretrizes, depende também dos parâmetros que a sua escola segue, que o seu estado, o seu município segue a sua escola, ok? Então, é importante a gente pensar o plano de aula como um plano como pequeno, que faz parte de um plano maior, que se conecta também a outras aulas que você vai dar sobre esse conteúdo no decorrer do semestre ou do bimestre, conforme você for planejar. Então, nós da Educaderia acreditamos que a aprendizagem acontece realmente quando ela encontra sentido, significado, quando os estudantes conseguem ver esse sentido e conseguem pensar essa aprendizagem que eles estão tendo contato com a sua realidade. Todos os nossos recursos e métodos da Educaderia são pensados baseados nesses princípios. Então, a aula, o projeto, ele vai ser centrado no estudante também. Vamos então falar das dicas para você preparar um plano de aula centrado no estudante, ok? O que nós chamamos também da Educaderia de desenho de experiência de aprendizagem, ok? Vamos lá? Nós selecionamos então 5 dicas que têm a ver com 5 temas que são fundamentais para você levar em conta no momento de planejar a sua aula. A primeira dica tem a ver com o objetivo da aula. Quando nós falamos sobre o objetivo da aula, logo o professor começa a pensar qual é o objetivo da parte do conteúdo. Mas é importante, pessoal, a gente pensar que uma aula ela não acontece só por razão do conteúdo, ok? Nós temos também outros fatores que influenciam totalmente na aula. Você já pensou, por exemplo, que você pode ter um objetivo enquanto professor, mas o seu estudante ele tem um outro objetivo? Você já parou para pensar nessas duas expectativas diferentes? Então a primeira dica é: pense no seu objetivo quanto educador e pense também em qual será o objetivo do seu estudante. E por que não fazer uma roda de conversa com os estudantes e perguntar para eles quais as suas expectativas, quais as suas opiniões enquanto ao conteúdo que você pensa em trabalhar, aos objetivos pensados para essa aula? Eu acho isso fundamental. A segunda dica tem a ver com o tema contextualização. Quando você começa a sua aula, o que você faz, que atividade você realiza para poder envolver o estudante no tema que você vai trabalhar? Você já pensou em fazer alguma dinâmica para poder trazer o tema à tona? Ou então algum vídeo, alguma imagem? Existe uma metodologia muito bacana que se chama rotina de pensamento. São vários recursos que você pode utilizar para envolver o estudante a pensar e a elaborar hipóteses sobre o conteúdo que você vai apresentar. Isso é muito importante para engajar o estudante, para envolvê-lo na atividade. Isso vai fazer muito mais sentido para ele. Então já vamos para o terceiro tema. O terceiro tema, nós vamos falar sobre as estratégias de ensino e aprendizagem que você vai aplicar nessa aula. Existem várias estratégias que você pode utilizar para fazer uma aula que coloque o estudante como centro. Você pode utilizar projetos, investigação, você pode pedir que as crianças e os adolescentes produzam algum conteúdo, ok? Que trabalhem em equipe. Então existem várias formas da gente possibilitar isso em sala de aula. E é muito importante também, o tempo todo, a gente estar indagando, questionando, fazê-los pensar e colocar perguntas que despertem a criatividade, para que eles mesmos possam buscar e encontrar a resposta. É importante também, pessoal, pensar que cada estudante tem uma maneira particular de aprender. Cada um de nós tem uma maneira particular de aprender, não é mesmo? Então é importante que essas estratégias elas sejam pensadas tanto para aquele aluno que gosta, por exemplo, de trabalhar individualmente, de fazer uma leitura, e quanto aquele aluno que gosta de uma parte mais de comunicação, que gosta de diálogos, que gosta de trabalhar em grupo. Eu acredito que a gente tem que ter esses diferentes momentos e maneiras de aprendizagem. Então, seja por leitura, seja por
comunicação dialógica, né? Seja por produções autônomas, tem crianças e adolescentes que gostam de produzir coisas manuais, por exemplo. Por que não trazer essas atividades manuais, artísticas para dentro da nossa sala de aula? Lembrando que as crianças e os adolescentes têm inteligências múltiplas, então também é um momento muito bacana de cada um deles mostrar um pouquinho do que o que sabe e as suas maiores habilidades e também aprender com seus colegas outras habilidades. Então agora para a quarta dica. A quarta dica tem a ver com recursos e espaços. Quais são os recursos que você vai utilizar para essa aula? São recursos tecnológicos, são recursos, como eu comentei agora há pouquinho, artísticos, de produção autônoma ou de produção coletiva entre os estudantes. Que recursos que vão possibilitar você a chegar nos objetivos que você tem com a aula? Eu acho muito importante a gente inserir as tecnologias em todas as aulas. Sério mesmo. Eu sou super a favor da gente utilizar celular em sala de aula, usar meios audiovisuais, faz parte da vida deles. E se a gente fizer uma educação que exclui as tecnologias, é muito complicado a gente conseguir fazer algo significativo e centrado no estudante. Pelo contrário, a gente vai estar se afastando cada vez mais do mundo deles. Então eu recomendo que, aos pouquinhos, você vá introduzindo a tecnologia aos seus planos de aula, né? Utilizando um celular, utilizando ferramentas, tablets. Eu não sei aí qual é a realidade da sua escola, mas eu tenho certeza que um pouquinho de tecnologia dá para inserir. E com relação aos espaços, eu gostaria de dizer que a gente tem que ir além das paredes da nossa sala de aula. Tem um mundo aí fora para a gente poder trabalhar e que podem ser espaços pulsantes de aprendizagem. Dá para a gente trabalhar embaixo de uma árvore, museus, espaços fora da escola ou no entorno da escola para poder enriquecer esse ensino e aprendizagem das crianças e adolescentes. Para finalizar, vamos falar então sobre a quinta dica, que é sobre revisão da aprendizagem. Quando nós terminamos a nossa aula, muitas vezes a gente termina em cima da hora e não dá tempo da gente revisar o conteúdo, né, sequer o conteúdo que a gente aprendeu na aula. Então uma dica é que a gente sempre deixe os últimos 10 ou 15 minutos da aula, 15 minutos é muito, a gente fazer uma revisão da aprendizagem e não somente a revisão da aprendizagem do conteúdo, mas a revisão de como foi essa aula, como foi a experiência dessa aula. Né? E escutar também as sugestões dos estudantes de como nós podemos melhorar. Eles, mais do que ninguém, sabem qual é a forma mais prazerosa que eles têm para aprender. E eu acredito que nós, enquanto professores, temos esse compromisso de não somente ensinar conteúdos, mas também escutar os estudantes para ver como nós podemos melhorar a nossa experiência de aula. Algumas ideias, então, para a gente poder fazer nesses 10 minutinhos finais da aula, para a gente poder fazer essa revisão da aprendizagem. Nós podemos fazer uma roda de conversa, onde cada um vai dizer o que gostou da aula, o que não gostou da aula, o que aprendeu ou o que gostaria de aprender em uma próxima aula sobre o assunto trabalhado. Bom, pessoal, terminamos por aqui o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente lá na Educaderia, ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!